Você está sintonizado no programa Encontros da TV Senado. Hoje nós vamos falar sobre consumo e meio ambiente. Está conosco a doutora Samira Crespo, secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Doutora Samira, muito obrigado por nos receber aqui no Ministério do Meio Ambiente. Nós é que agradecemos a oportunidade. Queria começar a nossa conversa, a senhora falando um pouco o que é o Plano de Produção e Consumo Sustentáveis. O Plano de Produção e Consumo Sustentável é uma obrigação que o Brasil assumiu junto às Nações Unidas, junto ao chamado Processo de Marrakech, que é justamente uma força-tarefa no nível da ONU que está ajudando tecnicamente os países a montarem seus planos de produção e consumo. Qual é o objetivo do plano? Como ele próprio diz no nome, já deixa entrever, é fomentar no país um vigoroso processo de discussão, de debate e de implementação de ações que levem ao consumo responsável e a uma produção mais limpa. E de que forma isso vai ser feito para envolver toda a sociedade nessa discussão? Então, foi elaborado um plano. Primeiro, nós temos uma portaria interministerial, onde participaram 8 ministérios, muitas organizações da sociedade civil e também do setor produtivo, porque esse é um assunto que diz respeito, afeta muitos setores. E foi elaborada uma primeira versão desse plano que nós colocamos em consulta durante 2 meses. A praxe das consultas públicas no Ministério é 45 dias, mas devido ao processo eleitoral, nós estendemos o prazo de consulta e essa consulta terminou dia 30 de novembro. A ideia é que a sociedade, organizada evidentemente, pudesse opinar sobre as prioridades do plano, que são 6. Então, eu vou falar das prioridades, aumentar a reciclagem, e esse objetivo é totalmente atrelado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que recentemente aprovada, sancionada pelo presidente, que agora está em regulamentação. O outro objetivo é compras públicas sustentáveis, então aumentar o poder de indução que o governo federal, estaduais e municipais têm nas suas compras para induzir um mercado cada vez mais de produtos responsáveis. Então, as compras públicas, as licitações públicas. O que são produtos responsáveis? Um pouco de parênteses. Um produto responsável, a gente entende que é aquele produto que causa menos dano ao meio ambiente e menos impacto ambiental e social. Esse é o produto. Quer dizer, dentro de um leque de escolhas, aquele produto que consegue minimizar os impactos na saúde humana, no meio ambiente e no ambiente social. Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma soja que venha de desmatamento ilegal, ela não é um produto sustentável, né? Uma pecuária que venha de uma fazenda onde tem escravos, ela não é um produto responsável. Então, a ideia é que o plano ele trabalha com 2 dimensões, a do consumo, né? Então, levando os consumidores a fazerem cada vez mais escolhas inteligentes para que a qualidade do seu consumo não tenha externalidades negativas, portanto, não prejudique o meio ambiente. Não prejudica o meio ambiente, não prejudica a saúde humana também, que é muito importante, afinal de contas, não é? Então, mas voltando às prioridades. Então, o aumento da reciclagem, que, como eu disse, é um objetivo atrelado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, as compras públicas sustentáveis. Nós temos também uma prioridade que se chama Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, que é a ideia muito interessante e inovadora do plano de que o consumidor não é só um consumidor individual, é também um consumidor coletivo. Então, por exemplo, os hospitais compram, as escolas compram, os organismos federais, as estatais, todas elas compram e são consumidoras. Então, a agenda ambiental na administração pública é a ideia de que cada organização pública tenha uma equipe que faça conservação de água, de energia, coleta seletiva e até o que a gente chama das construções sustentáveis. Você sabe que a maior parte dos prédios da Esplanada são dos anos 50 e 60. Então, nós temos equipamentos urbanos, a maioria dos equipamentos urbanos do Brasil são dos anos 50 e 60. Todos precisam fazer reforma, mas as reformas atualmente, elas precisam ter critérios de sustentabilidade. Então, daí, outra... Isso com relação ao material que vai usar, Tudo, né? Então, por exemplo, fiação e eletricidade. Só aqui nessa sala, se você observar, só as calhas refletoras, elas são um mecanismo que economiza em 50% a necessidade de lâmpadas.
Por exemplo, quando você coloca uma tela de insufilme na janela e você diminui a incidência da luz, você diminui a necessidade, por exemplo, de lâmpadas de calor e, portanto, você não precisa ter tanto ar-condicionado. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, esse prédio onde vocês estão agora, nós fizemos uma reforma, nós temos coletores de água de chuva, nós temos descargas separadas para as águas servidas e a água tratada, nós temos uma série de coisas que diminuiu mais ou menos em 50% o custo do prédio. Então, esse tipo de trabalho que a gente chama agenda ambiental na administração pública, nós queremos universalizar. E eu queria dizer para vocês que vocês, o Senado, né, tanto o Senado como a Câmara, participam do nosso programa 3P, com adesão formal, protocolada, e, portanto, vocês têm programa que a gente chama de melhorar o uso sustentável dos recursos naturais e das matérias-primas e também das coisas que vocês usam no Senado e na Câmara. Então, essa é uma prioridade. Só para terminar as prioridades, para a gente não confundir o nosso público, né? Então, eu já falei da reciclagem, da agenda 3P, das compras públicas. E outra prioridade, e essa também bastante inovadora, é uma aliança estratégica com o varejo. A gente chama varejo sustentável. Você sabe que, tempos atrás, quando nós queríamos que uma política pública alcançasse a ponta, que a gente diz, né? Você procurava as organizações que têm capilaridade. O que significa isso? Você escolhia os partidos, a igreja, os bancos, os correios, não é? As escolas, porque o MEC tem escolas no Brasil inteiro, mas hoje você tem uma rede de estabelecimentos comerciais do varejo, em torno de 76 mil, por exemplo, supermercados espalhados no Brasil inteiro. E os supermercadistas, os varejistas, são eles que conversam com o consumidor diretamente, não somos nós. Não é verdade? E você sabe eles têm uma associação forte, né? Têm uma associação forte. Então, uma aliança estratégica com o setor supermercadista é muito importante. Mostrou-se extremamente importante no caso, por exemplo, da nossa campanha de redução de sacolas plásticas, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, uma prioridade também é o varejo sustentável. Outra é a educação ambiental para o consumo responsável, porque nós temos clareza de que tem vários conceitos hoje na lei de resíduos sólidos e também no plano de produção e consumo que não são do domínio do público em geral. Não é? Não sei, todos nós... E como se leva isso ao público? Através das escolas ou campanhas? Como é que faz? Eu acho que um bom exemplo foi a campanha do Saque é um Saco, né, que nós fizemos aqui no Ministério para redução do uso de sacolas plásticas. Há muito tempo, todos nós tínhamos noção de que o custo ambiental e social do uso indiscriminado das sacolas plásticas era muito alto, mas a sociedade não se dava conta. Por quê? Porque elas são oferecidas gratuitamente. Você vai comprar uma aspirina, você ganha uma sacolinha plástica junto, não é? Você vai comprar um pão, você ganha uma outra sacola. Nos supermercados, nós filmamos isso, o hábito dos consumidores, então eles acondicionavam as compras, mas tem aquela compulsão de levar não sei mais quantas sacolinhas e colocar lá, né? Então nós começamos a observar que aparentemente atrás dessa abundância, dessa gratuidade, estava escondido um grande custo social. Então a campanha, ela queria mostrar que custo era esse para a sociedade. E foi uma campanha extremamente bem sucedida, por quê? Primeiro, porque nós fizemos aliança com o setor supermercadista. Nós contamos com o apoio das 3 principais redes de supermercados no Brasil, que detêm quase 50% juntas do mercado supermercadista. Elas apoiaram a campanha. Segundo, porque nós começamos a trabalhar com o consumidor, uma linguagem direta ao consumidor. E nós, sabendo que todo mundo usa o saco plástico não só para as compras, mas também para o lixo doméstico, nós achamos que era muito antipático começar dizendo não use sacolas plásticas. Nós demos a mensagem correta, reduza. Vamos reduzir. Porque qual é a alternativa que tem a dona de casa e a pessoa comum para não usar sacola plástica? A sacola plástica, ele chega em casa, ele usa no lixinho da pia, usa no banheiro, quer dizer, que alternativa tem, o Ministério oferece, indicando para as pessoas que elas devam fazer para deixar de usar sacola plástica? Então, veja você, nosso objetivo não era oferecer todas as soluções, porque a própria população tem soluções. Então, deixa eu contar para você coisas impressionantes que aconteceram durante a campanha. A primeira delas é que alguns estados e municípios já estão legislando contra a sacola plástica. Já estão legislando. Outra é que nós temos exemplos de que municípios, como é o caso de Xanxerê,
Xaxim, e tem mais um nome parecido com esse em Santa Catarina, municípios entre 40 e 60 mil habitantes cada um, e eles, de livre e espontânea iniciativa, eles fizeram um acordo local e a população parou de usar sacola plástica, sem legislação obrigando. Né? Então, nós temos exemplos de supermercados que resolveram banir a sacola plástica. É o caso de uma grande rede de supermercados no Brasil, uma dessas 3 grandes redes, resolveu banir a sacola plástica. Outros resolveram, numa experiência lá em Piracicaba, em São Paulo, fazer um trabalho, Jundiaí e Piracicaba, se não me engano, um trabalho de convencimento da população para ser piloto, para estender para as demais cidades do interior, e um trabalho organizado pela Associação Paulista de Supermercados. Então, o que nós estamos observando é que o Ministério, ao lançar emblematicamente a discussão sobre a redução, ela gerou um debate na sociedade. E esse debate, ele vai trazer diferentes soluções. Tem sociedade que vai banir, tem cidade que vai reduzir, até que você tem um marco legal. E aí, depois de um ano de campanha, nós fizemos uma pesquisa em 11 capitais brasileiras sobre hábitos de consumo e reciclagem. Uma pesquisa que nós lançamos em São Paulo 2 semanas atrás e cujos resultados mostram que, primeiro, a população dessas 11 capitais, na média geral, 60% ouviu falar de uma campanha de redução de sacolas. 2, elas são a favor, 60%, de uma lei que proíba sacolas plásticas. E aí nós fizemos uma brincadeira. Bom, se você acordasse amanhã, não existe mais sacolas plásticas no mundo, o que você faria com o seu lixo? Pois é. E aí a população respondeu espontaneamente. Então, algumas disseram, não, nós iríamos usar os latões como usávamos antigamente, nós vamos usar caixas de papelão, nós vamos usar sacolas de outro material. As pessoas começaram a falar, não é? Então, quer dizer, eu acho que o papel do poder público não é de cima para baixo, fazer uma legislação sem ouvir a população, sem ouvir o mosaico de soluções que vem dessa população. E mais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos hoje tem um objetivo concreto de terminar com os lixões. E eu vou mais longe. Quando você olha para um lixão hoje, você vê que o lixo é assinado. Qual é a empresa que quer associar a sua marca ao lixo? Não é? Então, eu acredito que esse exemplo que eu estou te dando, ele é um exemplo bem sucedido, porque, primeiro, teve aderência, teve impacto na população e gerou um pacto. A semana passada, a ministra fechou um pacto com a ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, que tem a meta de reduzir 40% de sacolas plásticas para todo o setor, nacionalmente, até 2015. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para o nosso telespectador por que essa, vamos dizer assim, essa resistência algeriza que tem os ambientalistas com a sacola plástica, para que todo mundo compreenda. Bom, a sacola plástica, ela tem, e nós procuramos inclusive mostrar isso nos nossos filmes, na nossa campanha de rádio, elas têm diferentes impactos e todos negativos. Você pode ver que toda vez que nós temos enchentes nas cidades, e nós as temos todos os verões, você olha, a primeira coisa que você vê é um bueiro entupido por sacolas plásticas. Né? Não é só por sacolas plásticas, mas a sacola está presente nesse cenário de destruição. O segundo impacto são o impacto à biodiversidade. O que acontece hoje é que, principalmente com os animais aquáticos, tanto do mar quanto da água doce, eles não distinguem a sacola de uma possível comida. Então, hoje, isso foi apresentado já em rede nacional pelas televisões, a maior parte dos animais que aparecem mortos, quando você faz a biópsia, você tira de dentro, principalmente, sacola plástica, afetando a vida das tartarugas marinhas, das aves e de vários outros animais. Então, o dano à biodiversidade. A terceira é que a sacola plástica, ela voa, porque ela é leve. Então, qualquer vento ela voa. Então, você vê que a paisagem, que é um bem ambiental, é um bem que faz a nossa qualidade de vida, e você olha, você vê, então, hoje em dia, os manguezais totalmente ocupados por sacolas plásticas, de penduradas nas árvores, de pendurada nas paisagens. Então, além de tudo, enfeia, ela tem um dano ambiental. E, por último, é a questão de que ela não é degradável. Hoje, o material convencional, né, os polímeros vindo de petróleo, com que é feita o plástico convencional, não é degradável. E levando até 400 anos para se degradar. Então, imagina, nessa euforia que nós estamos hoje no Brasil do consumo, com uma população de 187 milhões de pessoas, e você não tem ideia, sabe quantas sacolas plásticas nós utilizamos
por mês, cada um de nós, per capita, 60 sacolas plásticas, 2 por cada um de nós. 190 milhões de pessoas. Uma rede média de supermercado, números fornecidos por elas, distribui 135 milhões de sacolas mês. Uma rede média, né? São 12 bilhões de sacolas por ano. Então não tem como a natureza dar conta dessa quantidade de um lixo que não é degradável. Qual foi a resposta dessa consulta pública? Vocês receberam sugestões, algumas sugestões interessantes. Como é que essas sugestões vão ser incorporadas ao plano? Então, nós contratamos um consultor e nós temos uma equipe de técnicos do Ministério do Meio Ambiente e também de técnicos dos outros ministérios que participaram. Então, nós temos agora um período de 15 dias e que nós vamos consolidar o plano. O que se chama consolidar o plano? Nós vamos pegar as mais de 400 contribuições que nós recebemos e nós vamos colocar numa matriz que a gente chama de pertinência e não pertinência. Aquilo que é pertinente, que nós vamos considerar, aquilo que não é. Qual é o critério para considerar o que é pertinente e o que não é? Aquilo que está ligado às 6 prioridades do plano. Se a sua contribuição está ligada a uma das prioridades, né, e ela vem da sociedade civil organizada, de organizações qualificadas que trabalham com esses temas, ela é pertinente e nós vamos tentar considerar. Sim, aí vocês fecham o plano e a partir daí, como vai ser a implantação desse plano? Então, você sabe que uma das dificuldades no final de gestão de um governo, por exemplo, como o nosso, de 8 anos, é que quando vem um novo governo, até ele tomar pé da situação, nós temos aí um período, né, uma barriga de tempo, que às vezes prejudica muito o andamento dos trabalhos. Para evitar isso, nós fechamos um acordo de cooperação internacional com o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é a agência da ONU que tem um mandato de acompanhar o processo de Marrakech. E nós temos então ali um recurso e um programa de trabalho para 3 anos, já estabelecido, né, onde nós daremos prioridade nesse primeiro momento, justamente em ter as ferramentas para trabalhar com o plano. O que eu chamo isso? Você precisa de monitoramento, eu vou dar um exemplo concreto do que é uma ação que o plano está acolhendo. E isso eu acho que também é uma coisa que o plano inova. Muita gente pode olhar o plano e dizer, mas tem tantas prioridades, por que o governo escolheu essas? Mas nós temos muita novidade no plano. Uma delas é acolher o que a gente chama das iniciativas voluntárias. O que é uma iniciativa voluntária? Essa dos supermercados. Você não tem uma legislação que obrigue os supermercados a não distribuir sacolas. O governo não dá um tostão para isso e, no entanto, eles fazem um esforço de reduzir. Isso é uma iniciativa voluntária. Quando é apenas uma rede de supermercado que está fazendo, isso é uma ação demonstrativa. Mas quando você tem o setor, isso tem impacto no país. Isso está no plano, o plano acolhe como iniciativa voluntária. Nós temos várias iniciativas voluntárias que serão acolhidas no plano, que está ligada, por exemplo, à substituição de geladeiras de refrigeração comercial, onde 5 das maiores empresas do Brasil que utilizam a refrigeração comercial vão substituir as geladeiras para diminuir o uso de energia e para banir o CFC, que é aquele gás que nós, pelo protocolo de Montreal, nos comprometemos, enquanto Brasil, a banir. Então, nós temos vários desses acordos. Então, por exemplo, quando uma grande empresa cimenteira resolve fazer o chamado cimento ecoeficiente, então ele, na produção daquele cimento, ele usa menos água, menos energia, mais aproveitamento de material, ligas diferentes, aquilo é uma boa ação. Mas se 5 cimenteiras do Brasil, as maiores, fazem o cimento ecoeficiente, isso é uma ação do plano. E agora, outra coisa que eu acho importante falar do plano é que nós dividimos a conta entre o governo e a sociedade. Nem tudo está no colo do governo, nem tudo está no colo da sociedade. Então, por exemplo, fazer compras públicas sustentáveis está no colo do governo. O governo não pode, né, que nem um pastor acima do bem e do mal, ir ao púlpito pregar para a sociedade aquilo que ele não faz. Né? Então, nós temos que fazer o nosso papel. De energia, coisas exatamente. De água, a agenda ambiental é nossa obrigação. Fazer educação ambiental, em grande parte, é nossa obrigação. Agora, o setor produtivo tem que fazer a sua parte e a sociedade também. E a parte da sociedade é a mais difícil. E há metas no plano? Há metas no plano. Como eu disse, se nós temos 40% de redução de sacolas plásticas, essa é uma meta de sacola plástica. De geladeira, nós vamos substituir 150 mil geladeiras ano durante os próximos 3 anos. E para cada objetivo nós teremos meta. Porque a nossa ideia é o seguinte, nós não queremos um plano de papel. Papel aceita tudo.
né? Você pode fazer um papel com 160 metas, 160 prioridades. Nosso plano ele é aparente modesto, mas ele é absolutamente concreto, com resultados que serão medidos e avaliados ao final. E o programa Encontros fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pela doutora Samira Crespo. Ela é secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Até lá.